No Evangelho de Lucas 9:20, Jesus está em Cesareia e Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és Cristo de Deus. Mateus 16:18 conta a mesma passagem e Jesus diz: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencer. Nessa passagem aqui, Jesus, ele dá uma nova identidade a Pedro. Jesus, ele dá um novo nome a Simão. Que Simão, agora o seu nome será Pedro. João 1:42. Você é Simão, filho de João. Mas de agora em diante seu nome será Cefas, que é o mesmo que Pedro, que quer dizer pedra. E seguindo esse evangelho de Lucas, pulando do capítulo 9 até o 22. 13 capítulos na frente, quase no final do Evangelho de Lucas, Jesus diz, Lucas 22:31, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus, que havia chamado Simão de Pedro em João 1, ele volta agora a chamar Pedro de Simão. Será que Jesus havia se esquecido que ele havia dado um novo nome a Simão? Jesus não se esquece de nada. Mas o que Jesus estava falando a Simão Pedro é que por mais que ele tenha recebido uma nova identidade, Pedro, ele ainda estava vivendo de acordo com a sua antiga identidade, Simão. E Jesus diz: eu orei por você para que a sua fé não se desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quando Jesus falou isso, esse era o último dia do ministério de Jesus, antes da sua morte. Simão Pedro, ele foi um dos primeiros discípulos a serem chamados por Jesus. E agora Jesus está olhando para Simão, depois de 3 anos e meio de ministério, e Jesus está dizendo: Simão, você não é convertido. Em outras versões diz: quando você voltar para Deus. Ou seja, ele não estava, ele não era convertido. Pedro, aquele que andou junto e comeu com Jesus junto todos os dias. Pedro, aquele que viu os pães se multiplicarem, viu Lázaro sair do túmulo, ele viu sua rede cheia de peixes depois de não pescar nada a noite inteira. Pedro, aquele que andou sobre as águas com Jesus. Nenhum outro homem na história andou sobre as águas além de Jesus. Pedro já tinha vivido, já tinha visto o sobrenatural. E agora, depois de tudo isso, Jesus olha para Pedro e diz: você não é convertido, Pedro. Mas se Pedro, depois de tudo isso que passou com Jesus, ele não era convertido, e eu? E você? Será que você é convertido? Será que você realmente passou por uma experiência de conversão? Mas por que Pedro ele não era convertido? Você pode pensar, porque ele negou Jesus 3 vezes. Mas nós também fazemos isso a cada dia, a cada vez que pecamos, nós também negamos a Jesus. Mas então por que Pedro
não era convertido. Vamos ver em João 21, 15. Pedro já havia negado Jesus 3 vezes. E agora Jesus aparece na beira do mar da Galileia, no mesmo lugar onde Jesus havia chamado Pedro para segui-lo. Jesus está na praia e Pedro está no seu barco, pescando. Pedro tinha voltado a pescar, depois de tudo aquilo que ele viveu com Jesus. Pedro preferiu se esquecer de tudo aquilo que Jesus ensinou e voltar a fazer a mesma coisa que ele fazia antes de conhecer a Jesus. Pedro, ele é o primeiro desviado da história do cristianismo. E Pedro, na verdade, ele se desviou da fé cristã porque ele se decepcionou com ele mesmo. E esse é um dos motivos até hoje do porquê pessoas se desviam da fé. Deixam de frequentar igrejas porque elas se frustram consigo mesmas. Elas até podem, no fim, acabar achando um culpado, mas no fim das contas, elas são decepcionadas com elas mesmas, porque elas tinham sonhos, planos, projetos e não conseguiram cumprir. Elas queriam amar a Deus, porque muitos realmente querem amar a Deus. Muitas pessoas querem, de alguma forma, demonstrar amor, afeto, carinho por Jesus. E assim também era Pedro. Pedro, ele era aquele cara que disse para Jesus: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro, ele tinha no coração o desejo de seguir Jesus até o fim. Mas na prática, de repente, quando ele se vê, ele está traindo, ele está negando a Jesus 3 vezes. Pedro se entristeceu. Pedro, ele negou Jesus. Mas Jesus nunca abandonou a Pedro. Jesus em todo o tempo intercede por Pedro. Pedro poderia ser um desviado, mas ainda assim Jesus o amava. Ainda assim Jesus não havia e nunca desistiu de Pedro. Assim como Jesus, ele nunca irá desistir de cada um de nós. João 21,15, Jesus chama os discípulos para a praia. E depois de comerem, Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E isso toca uma ferida muito profunda no coração de Pedro, porque tudo o que Pedro queria era amar Jesus mais do que todo mundo. Pedro queria mostrar para todo mundo que ninguém amava mais a Jesus do que ele. Os discípulos, eles até competiam para saber quem ia sentar do lado direito do mestre, mas Pedro, ele é aquele cara que ele queria ser mais que os outros. Quando Jesus ele vai lavar os pés dos apóstolos, Pedro diz, ele é o único que diz: então lava-me as mãos e a cabeça também, e não somente os pés. Porque se Jesus lavasse os pés dos outros, Pedro ele queria ser diferenciado. Pedro ele queria mostrar aos outros que ele amava mais. Eu amo mais, eu amo a Jesus. Quando Jesus anda sobre as águas, Pedro, ele é o único que sai do barco. Quando Jesus aparece na praia, Pedro, ele é o único que pula no mar e nada até a praia. Por quê? Porque Pedro, ele queria ser o primeiro. Ele queria ser o primeiro a chegar. Ele queria ser o vencedor. O vencedor numa competição de quem ama mais Jesus. Quem ama mais a Jesus? Só que por mais que Pedro quisesse amar a Jesus, por mais que ele quisesse amar mais do que todos, de repente, ele se percebeu com as suas ações. Ele percebeu na prática como alguém
que ele não amava a Jesus de fato. Como alguém que não amava Jesus o suficiente. E Jesus chega para ele e diz: Pedro, você me ama mais do que estes? E Jesus, ele usa o termo filéu do grego, que nós podemos traduzir como gostar. Jesus pergunta lá para Pedro: Pedro, você gosta de mim mais do que estes? E a resposta de Pedro é: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Jesus pela segunda vez pergunta a Simão, filho de João: você gosta de mim? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Pela terceira vez Jesus disse a Simão, mas agora Jesus não usa mais a palavra filéu, Jesus agora usa o termo ágape em grego, que quer dizer: Simão, você me ama, Simão. Simão, você me ama, Simão. E a palavra diz que na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro ficou completamente, profundamente entristecido, e ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu apenas gosto de você. Pedro, ele não podia dizer que amava Jesus, porque com as suas ações ele havia traído a Jesus. Pedro, ele queria mais do que tudo nesta hora. Ele queria poder bater no peito e dizer: Senhor, eu fui fiel até o fim. Ele queria bater no peito e falar: Senhor, eu nunca te neguei. Mas Pedro, como todo ser humano, ele não consegue ser fiel a Deus. E Jesus, ele queria ensinar a Pedro o verdadeiro significado do Evangelho. Porque por mais que você tente amar a Jesus, assim como Pedro tentou amar a Jesus com todas as suas forças, o resultado final vai ser sempre igual ao de Pedro. O resultado é que em algum momento de nossas vidas nós sempre vamos acabar traindo a Jesus. Em algum momento das nossas vidas nós não vamos conseguir ser fiel a Jesus. Porque a grande verdade do Evangelho é que o Evangelho não é sobre amar a Deus. Mas a grande verdade do Evangelho é que o Evangelho, ele é sobre o amor de Deus por nós. E não do nosso amor por Ele. O Evangelho é sobre o amor de Deus por nós e não do nosso amor por Ele. Jesus, Ele não veio na terra para mendigar o nosso amor. Jesus veio à terra para amar você. E a boa notícia do Evangelho é justamente essa: Deus ama você. E Ele te ama. Ele nunca deixou de amar. Ele nunca vai deixar de te amar. Porque o amor de Deus é eterno. É imensurável. O amor que não tem começo e fim. O amor que não pode ser medido. Pedro, ele pensava que a jornada dele com Jesus se baseava no amor dele por Jesus. Mas a verdade é que a nossa caminhada com Jesus, ela nunca se baseou no nosso amor por Jesus, mas ela sempre se baseou no amor dele por nós. Não é o nosso amor por Jesus, mas é o amor dele por nós. Você sabe por que Pedro, ele não era convertido? Não é porque Pedro não amava a Jesus. Porque Pedro, ele queria amar a Jesus mais do que tudo. Mas porque Pedro, ele não era convertido? Porque ele ainda não havia depositado a sua esperança. Ele ainda não havia depositado a sua confiança no amor de Jesus. Pedro, ele vivia como se ele não fosse amado, como se ele tivesse que fazer
alguma coisa para ser amado por Jesus. Como se o amor de Jesus fosse algo condicionado àquilo que nós fazemos por Ele. E esse é o maior falso e errado ensinamento da religião. Porque a religião, ela ensina que você precisa fazer algo para tê-lo. Então, a vida inteira o crente corre atrás de fazer as coisas para merecer. E o crente ele passa a vida inteira triste, a vida toda frustrado, porque ele não consegue parar de pecar. E o crente ele não consegue se achar merecedor do amor de Deus. E ele não consegue se sentir amado por Jesus. E é por isso que o crente ele vai a vida inteira para a igreja, mas ele não consegue se converter. Porque a sua confiança ela está no seu amor por Jesus e não no amor de Jesus por ele. Mas Deus nos ensina que você não pode confiar em si mesmo para ser salvo. Porque a salvação ela não é baseada no que você faz, mas é baseado no que Ele fez. A salvação não é baseada naquilo que você faz, mas é baseada naquilo que Ele fez. Porque as suas boas ações, elas não garantem o seu lugar no céu. E é por isso que Jesus está olhando para Pedro e dizendo: Pedro, você me traiu, mas eu te amo, Pedro. Pedro, você me negou 3 vezes, mas eu te amo, Pedro. Eu tenho amor suficiente para te amar, mesmo depois de todas as suas traições. E vai chegar o dia em que você vai entender que o meu amor basta, que o meu amor é suficiente, que o amor de Jesus tem, o amor que Deus tem por nós é suficiente. É tudo o que você precisa, é tudo o que nós precisamos. João 21:19. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? João escreveu o Evangelho de João. E neste Evangelho ele se autodenomina o discípulo que Jesus amava. Não é porque João era convencido, mas porque João entendia o significado do Evangelho. Pedro, talvez, se ele escrevesse o Evangelho, ele escreveria o discípulo que ama a Jesus. Mas não, mas o Evangelho que João escreve é o discípulo que é amado por Jesus. Pedro havia traído Jesus. Mas João, ele nem teve a oportunidade de trair Jesus porque ele nem estava lá. Ele traiu Jesus antes de poder trair. E quando Pedro olha para trás e ele vê João continua seguindo a Jesus. João, ele está seguindo e ele também traiu a Jesus. Mas ele sabe que Jesus o ama. Eu estou indo na igreja, eu tenho pecados, mas eu sei que Jesus me ama. Eu tenho falhas e erros, mas eu oro porque eu sei que Ele me ama. Eu louvo a Deus. Eu sou cheio de pecados, mas eu sei que Deus me ama. Porque o Evangelho não é sobre eu amar a Ele, mas é sobre eu ser amado por Ele. O Evangelho não é sobre eu amar a Ele, mas é sobre eu ser amado por Ele. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque na cruz é para você que eu olhei. Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: o que diz, Senhor, a respeito desse aqui? Sabe o que Jesus responde? O que te importa? Cuida da sua vida. Sai dessa competição de quem ama mais a Jesus. Sai dessa de se comparar com os outros, de quem faz mais por Jesus, de quem ora mais, de quem lê mais a Bíblia, quem serve mais na igreja. Para de ficar apontando o pecado das outras pessoas. Jesus, ele não veio para acusar o seu pecado. Jesus, ele não veio para te julgar.
Jesus, ele só veio para amar você. Para que você pudesse se sentir amado por Jesus. Porque Pedro não é sobre quem ama mais a mim. É sobre quem consegue ser amado por mim. Que vocês não me amam, eu já sei. Que vocês vão me trair, eu já sei. Eu sei de tudo que vocês vão fazer. Eu sei de todos os pecados que vocês vão cometer. Jesus, ele não fica lá com um caderninho anotando os seus pecados. Quantas vezes? Ele não fica fazendo um quadradinho assim de quantas vezes você errou. Não! É por isso que Jesus já ficou em seu lugar na cruz, para que você não se preocupasse mais. Porque ele já o perdoou dos seus pecados. Jesus, ele já te perdoou. Então para de tentar fazer com a sua força. Para de tentar ser merecedor. Não é pelo seu braço. A salvação é mérito de Deus. E esse mérito, Deus, ele não vai dividir com ninguém. Se a salvação, ela é um ato que vem de Deus, ela é segura, é inabalável. É onde eu posso colocar a minha esperança, porque Deus, ele não mente. Mas se a minha justificação depende de mim, eu seria justificado no momento seguinte. Porque se é por meu mérito, por meu merecimento, então eu vou perder isso do mesmo jeito que eu ganhei. Se é pelo meu mérito, pelo meu valor, pelo meu merecimento que eu entro no reino de Deus, então eu vou sair daqui a alguns segundos. Se você pode perder a salvação, pode ter certeza que você vai perder. Se a salvação é algo que se perde, pode ter certeza que você não vai entrar no céu. Se a salvação depende de você, pode ter certeza que você perderá. Porque você nunca vai conseguir ser bom o suficiente para manter a salvação, para se manter fiel, para se manter sem trair Jesus. Você nunca vai conseguir ser bom o suficiente para ser merecedor, para merecer a graça de Deus. Porque você nunca vai deixar de ser um pecador. A salvação não é algo que nós podemos alcançar pelos nossos próprios esforços. Mas se a salvação é um selo, se é uma garantia, aí sim eu posso ter a certeza que eu vou receber. Porque ninguém pode quebrar o selo de Deus. Porque a graça é o dom gratuito de Deus ao homem. A graça é o favor não merecido. É a misericórdia de Deus. Não é você que segura na mão de Deus, mas é Deus que segura na sua mão. É Deus que te carrega. É Deus que te levanta. Graça significa que mesmo que você tivesse a obrigação de pagar por algo, você não precisa pagar, porque alguém já pagou por você. E o credor, ele não pode cobrar duas vezes por algo que já foi pago. Graça é o leão pegar a zebra e na hora do leão comer a sua presa, o leão disser para a zebra: olha, eu não vim te comer. Na verdade, eu só vim te pedir desculpas e te dizer que a partir de hoje eu sou vegetariano. Graça é o banco te ligar e falar: sabe aquela dívida que você tem? Você não precisa mais pagar. Na verdade, eu só estou te ligando para dizer que o banco vai te dar um dinheiro 100 vezes mais de tudo aquilo que você devia aqui. Sabe? Graça é algo que o ser humano não está acostumado a viver, mas é algo de Deus. Tudo já está consumado. As suas dívidas já foram pagas. Elas ficaram encravadas lá na cruz há 2000 anos atrás. Jesus já pagou o preço, as nossas dívidas, para que eu e você pudéssemos voltar novamente para a casa do Pai. Jesus
já te comprou quando você era escravo do pecado. Ele te libertou e trouxe para casa. E é por isso que Jesus, ele não deixou de lavar os pés de Judas. Ele não julgou a Judas, mesmo sabendo que ele iria traí-lo. Porque o desafio do verdadeiro evangelho não é amar a Deus, e sim ser amado por Deus. O desafio do verdadeiro evangelho não é amar a Deus, e sim de ser amado por Deus. Pedro diz a Jesus: o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Quanto a ele, o que importa? Jesus então olha para Pedro e diz: mas quanto a você, siga-me. Jesus diz para Pedro: quanto a você, faça o mesmo que João, siga-me. Porque ele sabe que eu nunca vou deixar ele. Ele sabe que eu nunca vou deixar de amar a ele. Porque ele coloca a sua esperança e a sua confiança no meu amor por ele. E o nosso relacionamento, ele nunca vai ter fim. Porque o nosso relacionamento, ele não está baseado na qualidade do amor dele por mim, mas está baseado na qualidade do meu amor por ele. O teu relacionamento com Deus, quando você se converter, ele não vai mais estar baseado no quanto você ama Deus, mas no quanto Ele te ama. E no dia que você entender isso, você nunca mais vai deixar se entristecer, se abater pelas suas falhas e erros, porque você sabe que Jesus, Ele nunca deixou de te amar. Porque nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, quando você siga Jesus, e quando você errar, faça como João, vá até ele. Quando você o negar, vá até ele. Quando você acertar, vá até ele. Porque o seu relacionamento com Jesus, ele nunca deve estar baseado no quanto você o ama, mas ele precisa estar baseado no quanto ele te ama. Não deixe que ninguém te impeça de receber esse grande amor de Deus, de se sentir amado verdadeiramente por Jesus. Você é obra-prima feita pelo maior de todos os artistas. Você é um portador da Arca da Aliança, mensageiro de Cristo, embaixador do Evangelho. Que a graça de Deus alcance a todos nesse domingo e que você possa descobrir o verdadeiro Evangelho e colocar a sua esperança e a sua confiança no amor de Jesus por você, no amor dele que te alcançou. E que em nome de Jesus possamos todos nós nos sentir amados e ter a certeza e a confiança desse amor em nossas vidas. Em nome de Jesus, um ótimo domingo e boa semana a todos. Amém.